Vamos agora falar sobre as prioridades. Muitos de nós ouvimos falar muitas vezes sobre quais são as nossas prioridades, mas na verdade não temos uma ideia concreta do que é realmente ter prioridades. Por vezes podemos utilizar esta expressão como sendo uma expressão muito pequena do que é que eu vou dar prioridade em relação ao outro, ou o que é que eu vou fazer primeiro, ou o que é que eu vou fazer depois. No universo existe esta expressão do que é uma prioridade. De acordo com as palavras de Deus, de Jesus, que estão escritas nas leis do universo, as nossas prioridades são os nossos desejos. Ou seja, isto quer dizer que para nós estarmos sempre totalmente conectadas e conectados com a abundância no universo, isto vai implicar ter sempre prioridades, desejos, sabendo sempre tu que cada desejo, cada prioridade deve ser sempre feito um de cada vez. Isto porquê? Porque no universo, tudo o que tu te focas cresce. Ou seja, nós não podemos estar a tentar plantar várias plantinhas diferentes e esperar que todas cresçam da mesma forma, versus que todas deem flor, versus que a forma como nos comportamos perante uma seja a mesma forma que dará o mesmo resultado. Ou seja, quer dizer que na nossa vida nós devemos ter sempre determinadas prioridades principais, ok? O ideal é ter sempre, tipo, imagina, 1 a 5 coisas que tu desejas concretizar, mas tem que haver uma prioridade de qual é a primeira, qual é a segunda, terceira, quarta. Isto para quê? Para que não fiques completamente perdida entre várias coisas. Tu deves ter sempre foco apenas numa coisa e deves fazer sempre passo a passo aquilo que tu desejas. Ou seja, começas por pegar na tua primeira prioridade e vais agir, focar-te e usar a tua mente com os teus pensamentos certos e, ao mesmo tempo, a parte espiritual de receberes a intuição daquilo que necessitas fazer para desenvolver esta primeira prioridade. Quando fazes este processo, vais estar a criar o processo de manifestação estipulado pelo universo. Ou seja, este é o momento de, agora, sentada, sentado com o teu caderno, pensares neste momento qual é o teu objetivo, prioridade, o teu desejo principal. Lembra-te que é sempre importante termos desejos que são compatíveis com a nossa consciência atual. Ou seja, isto quer dizer que tu podes facilmente dizer que queres 1 bilhão de euros, mas depois a seguir eu pergunto, então mas tu consegues receber 1 milhão de euros hoje? E normalmente a resposta que toda a gente dá é se ganhar o Euro Milhões. Mas já pensaste que até o Euro Milhões nunca teve 1 bilhão como prémio? Então isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que as nossas prioridades devem ser sempre ao nível da nossa consciência. Ou seja, tu deves pensar sempre em algo que acreditas ter a capacidade de criar. Agora, com a diferença que deves pôr sempre aqui uns pozinhos do universo, que é o quê? É escolher sempre coisas que, sim, tu acreditas serem possível de serem criadas, mas puxar sempre um bocadinho mais acima do que aquilo que tu realmente acreditas conseguir fazer. Isto porquê? Porque basicamente a nossa consciência necessita de ser treinada para novas realidades e novas consciências. E isto leva a que, se nós estivermos sempre na nossa zona de conforto de ai que bom, ganho 5 mil euros e ficas ali parada e estagnada, o que vai acontecer é que todo o resto da tua história de vida será sempre estar ali naquela média de 5 mil euros em que tu achas absolutamente normal ganhar 5 mil euros. Quando na verdade tu podes ganhar 10 mil, 20 mil, 100 mil euros. Ou seja, escolhe sempre objetivos que estão dentro da tua consciência, mas puxando um bocadinho mais acima. E lembra-te que é importante que tu consigas ao mesmo tempo, ao vislumbrar esta prioridade, a forma como tu facilmente conseguirias criá-la. Ou seja, pegas no teu trabalho, questionas, por exemplo, quanto é que eu ganho por mês, ou quanto é que eu conseguiria aumentar em termos de ordenado, versus perguntar-te se o trabalho que tu estás a fazer neste momento realmente é um trabalho que te permite ganhar mais. Sabendo tu que já ganhas X e que para teres um pouco mais acima de que é a tua realidade e que vais ter que de alguma forma servir, seja nesse trabalho ou noutro trabalho ou num trabalho privado, vais ter sempre
que tomar a decisão de escolher ou mudar de posição, ou mudar de emprego, ou mudar de carreira, ou teres um trabalho extra para além daquele trabalho que tu tens, ou então, por que não, começar a desenvolver aqueles que são os chamados hobbies que nós devemos ter e que estão conectados com os nossos dons naturais. Isto porquê? Porque, segundo as leis do universo, os nossos dons naturais são aqueles que são a maior fonte de riqueza que tu podes ter. Ou seja, todas aquelas coisas que normalmente a sociedade diz que tu não deves ligar muito porque as fazes facilmente, são exatamente a chave para tu conseguires aumentar o dinheiro que tu tens, a abundância que tu tens. Ou seja, quando alguém te disser o quê? Vais ser escultora? Mas os escultores são todos pobrezinhos. Não ouças, liberta-te do que os outros dizem e se tu realmente tens o dom, amas e adoras ser escultora, começa a trabalhar. E agora tu dizes assim, então mas eu tenho um emprego. Sim, então mas podes começar a fazer uma transição em que começas a trabalhar no teu hobby por fora das horas do teu trabalho e começas a desenvolver a tua arte. E ao desenvolver a tua arte e a começar a mostrá-la junto do público, sendo um dom natural, este dom natural vai começar a crescer e tu vais ter cada vez mais pessoas a procurar-te e será a partir daí que tu cada vez mais receberás mais dinheiro. Porque as leis do universo são específicas. A tua maior fonte de riqueza será sempre os teus dons naturais e nunca aquele emprego que te disseram que seria super seguro, super estável. Lembra-te sempre que estás na zona de conforto, sempre que estás em zonas de segurança e que não estás feliz, conectada, alegre, em evolução, o universo vai sempre fazer de tudo para te retirar desse lugar. Seja sendo maltratada ou maltratado, tendo um chefe que te faz bullying, passando horas e horas de trabalho em que tu pura e simplesmente és super infeliz. E isto não é mais do que um sinal do universo a dizer-te estás no sítio errado. O universo fala connosco. Nós somos seres que viemos cá para ser abundantes, felizes, sentir alegria. E quando não estás nesta vivência em êxtase, em alegria, quer dizer que não estás no sítio certo. Nós temos 12 áreas da nossa vida e aquelas áreas em que tu neste momento não estás alegre, não estás feliz, tu estás fora daquilo que seria naturalmente teu. Não estás com as pessoas certas, não estás no sítio certo. Pelo que é importante que agora comeces a refletir sobre aquilo que tu realmente és boa, aquilo que tu realmente és bom. Será essa a grande fonte de riqueza da tua vida e de abundância? E se começar a fazer-te sentir medo, só de pensar nisso, a sentir medo, ansiedade, acredita, o caminho é exatamente por aí. A forma de nós percebermos que uma determinada situação nos vai levar a expandir a um momento no universo em que nós crescemos muito mais, em que nós somos muito mais abundantes, é exatamente aquele caminho em que tu tens medo, em que tu sentes que estou cheia de medo, como é que eu vou fazer isto? É exatamente esse o caminho que deves seguir. Acredita, onde há alegria, onde há necessidade de seguir a nossa coragem, libertar-nos do medo, é sempre o sítio certo. E a tua grande fonte de riqueza, a tua fonte de abundância será sempre onde tu te sentires totalmente confortável, onde as coisas te saem naturalmente, onde tudo aquilo que te faz feliz, que te faz sentir em êxtase, é exatamente aquilo que é teu e a tua grande fonte de riqueza.